Oi, pessoal. É, eu gosto de falar sobre todos os temas. Sou uma pessoa muito aberta a comentar política, religião, esporte. Para mim, não tem problema nenhum. Depende muito do respeito, depende muito da forma com que a gente conversa sem radicalismo, né? Sem desprezo à ideia do outro e também sem buscar é, conflito, né? Simplesmente pelo conflito, mas a conversa sempre buscando os elementos de sabedoria ou de racionalidade ou de inteligência que acompanham aquela ideia ou aquele fato. Bom, o fato que eu queria discutir hoje é um fato político que está acontecendo no nosso país. Nós temos um ministro da Suprema Corte, todo mundo sabe qual é o nome dele, e um banqueiro que todo mundo sabe qual é o nome dele, e os dois estão sendo praticamente assim envolvidos numa relação bastante próxima, porque houve uma perícia num celular e nesse celular se descobriu as mensagens trocadas entre um ministro do Supremo Tribunal Federal e um banqueiro. Ou seja, uma situação completamente não recomendável, até porque ah, quem deveria estar tendo trocas de mensagem porque fez um contrato de 129 milhões de reais por serviços, né, que hoje apareceram, né, 36 pareceres, cada parecer seria então de 3 milhões de reais, ou seja, coisas tão estapafúrdias, coisas tão difíceis de uma pessoa inteligente admitir, ainda mais pessoas da imprensa, pessoas do próprio Supremo Tribunal Federal, e o meu ponto aqui é sobre a questão da fuga da realidade. Por que, que uma pessoa nega constantemente a realidade que especialmente está implicando essa pessoa em ser desmascarada, né? Isso tem muito a ver, gente, com filosofia, com forma de pensamento, com uma cultura espiritual, um olhar sobre a realidade, sob um foco psicológico, ideológico, onde uma pessoa que não tem nenhum temor a absolutamente nada, a Deus ou a lei ou a própria racionalidade, ela aposta simplesmente em compor uma realidade inventada, onde ela vai negar até o fim os fatos e ela vai tentar ah, sobreviver, escapar, baseada em uma teoria própria, pessoal, que é uma teoria que nega um fato muito pacificado, muito inconteste dentro da filosofia ocidental cristã, que é o pecado. Por quê? Quando se estuda o pecado, muita gente fala que a questão do pecado é uma questão simplesmente moral, né? Onde existe o certo e errado, costumes, cultura, né? Existe uma mistura enorme. Em todas as culturas existe a noção do certo e errado. Em todas as culturas existem coisas moralmente sãs e moralmente condenáveis pelo senso comum. Mas a noção de pecado e essa doutrina, que é uma doutrina cristã, ela é uma doutrina extensa. Ela fala de que o homem ele tem liberdade e nessa liberdade ele exercita sua vontade de acordo com seus desejos, passando pela sua razão, pela sua inteligência, e quando ele percebe que existe um caminho bom ou um caminho mau para ele optar, ele muitas vezes por uma questão de vontade ele vai optar, apesar da racionalidade, pelo desejo de poder ou de prazer ou qualquer um outro desejo que não seja compatível com aquilo que vai fazer bem para os outros ou para para ele próprio, que seria algo que agradasse, no caso, a um Deus. Então, essa doutrina ela vai determinar e vai facilitar muito as relações humanas, porque uma pessoa que peca, ela normalmente tem uma chance de se regenerar, reconhecer e voltar atrás todos os dias. Ela pode se renovar e ela pode seguir um novo caminho, assumindo, claro, as suas responsabilidades. Uma pessoa que não tem essa noção, conforme a gente vê hoje no quadro político,
é uma pessoa que vai negar até o fim, e se essa pessoa está na alta corte, ela vai continuar fazendo isso, porque ela está numa espécie de transe intelectual e moral. E talvez seja isso que esteja acontecendo, talvez não, eu tenho certeza que é, e nós vamos perceber se esse tipo de pensamento doutrinário é capaz de sustentar essa pessoa até a felicidade. Eu acho que não. No fundo, todos nós queremos saber quem está errado, quem se arrependeu, quem está disposto a fazer a coisa certa. Tá bom, pessoal? Nem psicólogo discutindo um pouquinho aí desse último caso político, criminal, à luz da filosofia e da filosofia secular, que é a negação completa daquilo que está acontecendo e a tentativa de sobreviver negando a realidade, e a outra que é a doutrina cristã, que é analisando os fatos, verificar quais são os erros cometidos, reconhecê-los e buscar a redenção, buscar, no caso, a remissão desse erro, desse pecado. Bom, com luz, com verdade e com um compromisso maior de agradar não a sua própria consciência, mas aquele Deus que lhe criou e que quer que você seja, sim, em consonância com a sua natureza divina, um bem aqui na Terra e não um fator de escândalo, talvez, seria isso que eu teria a dizer. E por isso eu encerro aqui. Ney Psicólogo, se você quer discutir um pouco mais desse assunto, passe uma mensagem para mim. Um grande abraço.